Aproveitar que vocês já estão de pé, abra comigo, por favor. Nós vamos ler o capítulo 3 de Gálatas. Estamos fazendo a exposição da carta do apóstolo Paulo aos irmãos que estavam na região da Galácia. E nós estamos falando sobre o Evangelho e nada mais. Não posso voltar aí aos assuntos dos 2 primeiros domingos. Caso você que está nos visitando ou que ainda não é membro da igreja, nós temos aí as nossas ferramentas nas plataformas digitais, tanto o Spotify quanto o YouTube, que os irmãos podem ir procurar as 2 primeiras exposições. Amém? E hoje nós vamos falar sobre justificação pela fé. Primeiro nós falamos sobre a defesa do apóstolo Paulo, a mensagem do Evangelho. Domingo passado nós falamos sobre como que o Evangelho da Graça tem vivido desde o primeiro século em ataque. E hoje nós vamos falar sobre esse ponto crucial da reforma protestante, que é a justificação pela fé. Eu passo a ler, estou lendo aqui na versão ARA, vocês podem nos acompanhar. A partir do verso 1 diz assim, Gálatas 3, a partir do 1. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé e que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, mas como se falando de muitos, porém, como de um só, ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente firmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser pela lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E porventura a lei contraria as próprias promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada a lei que pudesse
dar vida à justiça na verdade, seria precedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus fosse a promessa concedida àqueles que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de se revelar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Pai, esta é a tua palavra. Eu peço nessa manhã que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e revelação por parte do teu Espírito que habita em nós, a fim de que os nossos olhos espirituais possam ser abertos, para que nessa manhã nós possamos ser amadurecidos um pouco mais, confrontados um pouco mais, que nós podemos ser alargados um pouco mais no poder da tua palavra, para que possamos expressar uma parte além daquela que já foi demonstrada na nossa vida, daquilo que de Cristo já foi formado em nós, Pai. Que os meus irmãos nessa manhã tenham a compreensão para não serem somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Após essa densa exposição doutrinária, que Paulo faz aqui um apelo direto, de forma apaixonada mesmo aos Gálatas. No capítulo 1 e no capítulo 2 ele vai fazer uma exposição doutrinária, mas aqui ele vai apelar para sentimentos, e nós vamos ver aqui. Ele vai começar chamando os Gálatas de insensatos. Isso o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar muito bem. Deixa eu achar aqui que eu dei uma perdida, achei. Então ele vai chamar os Gálatas de insensatos, e vai dizer que eles foram fascinados, ao ponto de já se desviarem da verdade, como nós vimos aqui também em alguns domingos, no domingo passado e no primeiro. E ele vai falar que o argumento dele agora está se baseando em algumas evidências que ele traz, e essas evidências elas são irrefutáveis de fato. Ou seja, eles poderiam verificar aquilo que o apóstolo Paulo está falando. A sua própria experiência espiritual, juntamente com o seu testemunho inequívoco do Antigo Testamento e também daquilo que estava formado, ou sendo formado como o que nós chamamos hoje de o Novo Testamento. Então, primeiro, Paulo está apelando para a sua experiência pessoal. É isso que nós podemos ver lá nos versículos 2 ao 5, que ele diz o seguinte, acabamos de ler: quero apenas saber isso de vocês, recebestes o Espírito por obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora sendo aperfeiçoados na carne? Terá sido em vão que tantas vezes vocês sofreram, se na verdade foram em vão aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vocês, porventura faz as obras pelas obras da lei ou pela pregação da palavra da fé? Ele vai usar essas experiências que poderiam ser verificadas entre os próprios Gálatas, e John Stott, ele vai enfatizar que essas perguntas de Paulo aqui, na verdade, são perguntas retóricas, porque eles sabiam muito bem as experiências de sofrimento que a igreja já estava passando ali. Não era a tribulação, né, de anos posteriores, mas sim já era um início de perseguição que a igreja estava sofrendo. Então essas perguntas, elas são formuladas para que, não que haja uma resposta pública, mas que a resposta seja autoevidente, é uma análise daquilo que Paulo está falando. Ele está dizendo, vocês não receberam o Espírito Santo?
Como que vocês receberam o Espírito Santo? Foi pela prática das obras da lei ou foi pela pregação fiel das Escrituras? A resposta é evidente que não foi pelas obras da lei, mas foi pela pregação da fé. Ele vai dizer também, tendo começado a sua vida cristã no Espírito, por que agora vocês já tentam se aperfeiçoar no esforço humano? O que ele vai chamar aqui de obras da carne, mais para frente, é uma regressão ilógica. É impossível ser justificado pelas obras da lei, é isso que ele está dizendo. Em segundo lugar, Paulo está voltando para as Escrituras, ele fala da sua experiência pessoal, ele fala da experiência de sofrimento da igreja, mas ele volta para as Escrituras, e ele vai usar o exemplo de Abraão, o pai da nação judaica, para provar que esse evangelho não é uma inovação. Paulo não está trazendo nada de novo. É por isso que um dos preceitos da igreja não é trazer algo de novo, mas fundamentar aquilo que já foi solidificado por Cristo e pelos apóstolos. Versículo 6 a versículo 9, ele vai voltar lá para Abraão, justamente para dizer, olha, o que eu estou falando não é nada novo. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Versículo 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Então o que Paulo está trabalhando aqui são alguns pontos específicos, mas ele está trabalhando aqui, por exemplo, a justificação que foi realizada na vida de Abraão. O que ele está citando aqui é Gênesis capítulo 15, versículo 6, que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo está querendo trazer a prova de que o princípio da justificação de fato é pela fé. E isso não é nada novo, é tão antigo quanto o próprio patriarca da nação de Israel. E inclusive antecede a lei de Moisés em séculos. Nós lemos aqui 430 anos. Para entender a carta aos Gálatas, então, é essencial a gente compreender esse termo justificação. E eu vejo que muitas pessoas não conseguem aceitar que são declarados justos por Deus, porque olham para si. Mas a gente vai trabalhar isso ao longo dessa manhã. Então, a justificação, ela não pode ser algo abstrato na nossa vida. Paulo está apresentando aqui uma linguagem, quando ele vai falar de tribunal, de justificação, ele tá trazendo uma linguagem de tribunal. Ele está falando de se justificar no sentido forense, que não é tornar uma pessoa justa. As pessoas erram nisso. Acham que ser justificado por Deus é Deus me tornar justo. Não é essa a ideia de Paulo. Mas justificação é Deus declarar legalmente que você é uma pessoa justificada. E isso faz toda a diferença. Ser justificado por Deus não é ser tornado justo. Ser justificado por Deus, segundo a mentalidade de Paulo, é que Deus nos declarou justo legalmente diante das acusações do pecado que era contra a nossa vida. Então, é um veredito de um juiz. Nós somos justos, justificados, mas a nossa base é a obra de Cristo. Cristo absolve o pecador e declara em uma nova posição diante de Deus. E Paulo está trabalhando a justificação, dizendo que justificação é o oposto de condenação. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O inferno é aquilo que nós merecíamos. Todas as pessoas que vão para o inferno, elas não sofrem injustiça, elas sofrem justiça. Agora, aqueles que são resgatados do império das trevas, recebem a graça de Deus. Aqueles que são alcançados, graça sobre eles. Aqueles que são condenados, justiça sobre eles. Porque um pecou e todos pecaram, destituídos estávamos da glória de Deus. Paulo está trabalhando aqui nessa carta que o oposto de condenação é justificação. Isso é uma boa nova, porque nós somos pecadores. Deus,
ele só pode nos aceitar por causa de Cristo. Se não fosse Cristo, nós continuaríamos mortos. A carta, ela apresenta então esses dois caminhos que são irreconciliáveis para alcançar essa posição de justiça diante de Deus. E ele vai falar primeiro sobre a justiça pautada nas obras da lei. E esse é o caminho do esforço humano, que é justamente o caminho que os judeus estavam tentando forçar sobre a igreja. Está baseando na tentativa de cumprir perfeitamente todos os mandamentos da lei de Moisés. E a conclusão de Paulo aqui é clara, é categórica, dizendo: ninguém pode ser justificado por obediência à lei de Moisés. Porque, na verdade, todos falharam. Todos falharam em tentar obedecer à lei de Moisés. Tentar esse caminho é uma ilusão terrível. Que vida desgraçada de alguém que acha que o seu relacionamento com Deus está pautado naquilo que ele faz. Essa vida deve ser um inferno. É o tempo todo com a relação comprometida por aquilo que se faz, é um esforço humano para se achegar até Deus. É uma ilusão terrível. Quando nós olhamos para Deuteronômio, capítulo 26, versículo 27, diz assim: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. O que a lei que foi dada ao povo que estava no deserto está dizendo, que Moisés está nos explicando aqui, é o seguinte: se você não obedecer todos os preceitos da lei, é garantido uma maldição sobre você. Então não era só obedecer o decálogo, que é o resumo, os 10 mandamentos, era obedecer os 613 aspectos da lei, inclusive os mais de 300 pautados no templo de Jerusalém. Quem poderia ser justificado por obediência às obras da lei? É uma pergunta retórica. Mas ele também vai falar sobre a justificação pela fé, e aí sim, Cristo Jesus. Se nós temos o caminho do esforço humano, esse é o caminho de Deus, que Ele preparou para que andássemos nele. Consiste em reconhecer a nossa incapacidade, para que nós possamos simplesmente confiar na obra de Jesus, a obra que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. E quando nós cremos em Jesus, o que Paulo está dizendo é: nós somos declarados justos. Mas não é por aquilo que nós fazemos, não é pelos nossos próprios meios, não é pelos nossos méritos, é um ato de pura graça. E como que a gente recebe? De forma simples, por um ato de confiança que nós chamamos de fé. O Evangelho é mais simples do que parece. Nós é que tentamos sofisticar demais o Evangelho, e certamente essa mensagem de que nós estávamos mortos e de que, por um ato soberano de Deus, Ele derramou a graça sobre nós, para que Ele pudesse escolher aqueles que Ele quer escolher, isso certamente ofende o nosso orgulho. Isso ofende quem nós somos. Isso ofende, porque eu gosto de colaborar com aquilo que Deus fez, eu gosto de contribuir, de complementar, mas isso ofende o nosso orgulho, porque é uma oração, inclusive, que nós devemos fazer, de uma música que eu tenho escutado muito, gosto dela, diz assim: olha, Deus, nos ofenda para que nós possamos te conhecer. Abre o nosso coração para que nós possamos parecer com você. Quando a palavra nos ofende, não é para nos destruir, mas para revelar a nossa total incapacidade de nos achegarmos a Deus, e para que Ele possa mostrar que foi Ele quem se achegou a nós com um ato soberano da sua graça, que foi revelado a partir do Filho. Isso, irmãos, é uma doutrina central do Evangelho. O reformador Martinho Lutero, ele vai falar que justificação é o tema central, é a verdade do Evangelho. Justamente para provar que essa não era uma ideia nova. O apóstolo Paulo está falando lá de Abraão.
O apóstolo Paulo está falando que Deus sempre agiu dessa forma. Ele não começou a agir dessa forma no Novo Testamento. Ele não começou a agir dessa forma em 2026. Deus sempre agiu dessa forma. E Paulo ele vai recorrer a essa figura incontestável do Antigo Testamento. Ele vai falar sobre a filiação de Abraão. Consequentemente, os verdadeiros filhos de Abraão, e isso para nós não faz muito sentido, mas um judeu escutar que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem pela fé em Jesus Cristo, isso era uma ofensa ao orgulho de uma nação que é totalmente partidária. O que Paulo está dizendo, olha, os descendentes, segundo a perspectiva divina de Abraão, não são vocês. Não são os descendentes físicos, não são aqueles que praticam a circuncisão, não são aqueles que obedecem a lei da dieta kosher, não são aqueles que comemoram festas judaicas, não, ele vai dizer no versículo 7, mas são aqueles que são da fé, é o povo da fé, é o povo que crê em Jesus. E quando Paulo diz isso, ele está pegando todo um sistema religioso que estava pronto e jogando no lixo. Dizendo, isso tudo que vocês fazem não serve de bosta nenhuma. Isso tudo aqui que a gente está fazendo, não serve de nada. Falei, isso aqui não presta para nada. O que é necessário, na verdade, é crer em Jesus Cristo pela fé. Versículo 7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Isso é uma ofensa terrível para um judeu, para um judaizante que está tentando imprimir uma seita judaica dentro do cristianismo. Então, o que Paulo está trabalhando é que a fé, ela não é uma etnia ou um ritual. Ele está definindo aqui que a verdadeira fé é a verdadeira descendência de Abraão que nós recebemos pela fé. É uma descendência espiritual, é uma descendência que foi revelada por Cristo, por Deus pela fé. Ele vai dizer sobre a bênção de Abraão. A promessa de Deus a Abraão, no versículo 8, diz assim, em ti serão abençoados os judeus. É isso que está dizendo? Versículo 8. O que está escrito no versículo 8? Todos os povos. A interpretação de Paulo aqui é clara. Ele está falando que uma geração, ela recebeu a pregação do Evangelho, mas para que todos os povos pudessem ser abençoados. Paulo está falando como uma pregação antecipada do Evangelho. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Irmãos, isso confirma que a justificação sempre foi um plano de Deus. Isso não é um plano B. Nossa, fiz o homem, fiz a mulher, deu ruim, agora eu preciso consertar o que eu fiz. Não, na verdade, o plano de Deus sempre foi incluir todas as nações na sua bênção, com base na sua experiência e nas Escrituras. Experiência na relação com Deus, e Paulo está demonstrando isso aqui. Está falando, olha, o caminho da fé leva à bênção, mas o caminho da meritocracia leva à maldição. Ponto. É por isso que nós lemos aqui no primeiro domingo, no segundo domingo, o outro evangelho, ou não evangelho, é maldição, é maldito, é anátema. E o que Paulo está fazendo aqui é tentando convencer os Gálatas. Por isso que ele vai usar a história de Abraão, o patriarca, reverenciado por todo o povo judeu. Ele está usando o Abraão como o principal argumento. E ele vai demonstrar que o evangelho da graça, que é o fundamento, do sola fides, ou somente a fé, não é uma invenção dele, mas está enraizado na própria fundação da aliança de Deus com o seu povo. Então ele vai trabalhar alguns pontos principais aqui, que eu quero trazer para vocês nessa manhã. Primeiro, ele vai falar sobre justificação na fé. Abraão foi considerado justo por Deus muito antes da lei de Moisés existir. Nós lemos aqui no capítulo 3. Crucialmente, antes de existir a circuncisão. Então não adianta vocês mandarem Tito ser circuncidado, ele sendo gentio. Não adianta vocês só quererem aceitar a Tito se ele for circuncidado, porque a promessa antecede a lei.
A Escritura diz que ele creu na promessa de Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A fé, então, o que Paulo está trazendo para os judeus a fé não é um ritual. A fé, ela não é um ritual, a fé, ela é a base da nossa justificação. É por isso que a falsa religião, ela quer implementar um ritual na nossa vida para que nós possamos nos tornar aquilo que já fomos tornados há mais de 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Isso é uma falsa religião, isso é um outro evangelho. E ele está falando sobre a justificação pela fé e falando que essa promessa ela veio antes da lei. A promessa de que todas as nações seriam abençoadas foi feita 430 anos antes da lei ser entregue no Monte Sinai. Então a conclusão de Paulo aqui é lógica. A conclusão de Paulo aqui é irrefutável. A lei não pode anular a promessa de Deus, já que a promessa é anterior à lei. A promessa se baseia na fé, tem prioridade sobre a lei, que se baseia nas obras. E é por isso que ele vai trabalhar, olha, os verdadeiros filhos de Abraão. A conclusão revolucionária de Paulo na época é que os verdadeiros filhos de Abraão, os verdadeiros descendentes de Abraão, são os espirituais. Talvez seja por isso que quando Deus pede para Abraão sair da tenda, lembra? Sai da tenda, olha para o céu, conta as estrelas. Não era de noite, era de dia. Ele não podia contar as estrelas, porque estava de dia. E é por isso que ele é chamado de o pai da fé. Ele acreditou naquilo que ele não viu. Então nós temos uma descendência espiritual que Abraão não via, e nós temos uma descendência como as areias do mar, que é uma descendência natural, a descendência que ele via. E em Cristo Jesus, tudo está unificado. É o que Paulo está trazendo aqui, os verdadeiros filhos de Abraão, os verdadeiros descendentes espirituais de Abraão, não são determinados pela sua linhagem ou pela observância da lei, mas por compartilharem a mesma fé que Abraão teve. Todos, judeus e gentios, que creem em Jesus Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros da promessa, não obedientes à lei. Isso levanta uma questão lógica, que Paulo ele está trabalhando. Se a lei não pode justificar, qual que era o papel da lei? Por que Deus entregou a lei se ela não tinha o poder de justificar? Por que Deus entregou a lei se os homens não obedeceram? Já que como ele tem que desenvolver aqui justamente esse argumento para entregar aos Gálatas, falando, olha, a obediência à lei leva inevitavelmente à maldição. E como nós lemos aqui, 27, 26 de Deuteronômio, se você não obedecer toda a lei, você será alcançado pela maldição da desobediência da própria lei. Então, por que a lei foi entregue? Nós temos essa transição aqui no capítulo 3, dos versículos 23, isso vai até o capítulo 4, versículo 11, dependendo aqui do tempo, nós vamos tocar também alguns pontos, mas nessa sessão aqui, o que Paulo está empregando é uma metáfora para ilustrar a salvação. Ele quer que o povo entenda, ele vai usar histórias para que o povo possa entender essa transição da humanidade que estava num estado de menor idade para um estado de maior idade. Ele vai usar essa analogia para dizer que até certo ponto nós éramos escravos, mas que fomos livres, libertos pelo Espírito de Deus. Paulo está dizendo que aqueles que obedeciam à lei estavam sob a tutela da lei, aguardando um estado de maturação, de uma filiação plena, que só pode ser alcançado pela fé em Cristo Jesus. Então, para descrever isso, essa função da lei, ele vai falar justamente que a lei, ela apontava para a necessidade de um Salvador, para a necessidade de Cristo. E Paulo vai utilizar essas imagens que são bem impactantes para o povo judeu, conforme John Stott escreve em seu comentário a Gálatas. Ele vai usar uma figura, primeiro, a prisão. A lei nos mantinha sob custódia. Talvez uma das melhores traduções aqui sobre custódia seja: a lei nos mantinha encarcerados. Ela nos fazia prisioneiros, confinados.
Ela não tinha o poder de nos salvar, mas tinha o poder de nos aprisionar nos nossos pecados, porque revela os nossos pecados. Ela revela a nossa total incapacidade de nos achegar a Deus. A lei revela que nós não temos a capacidade de nos justificar pelo nosso próprio mérito. E ele vai falar que a lei, ela servia de um paidagogos, ou tutor, ou como está escrito na nossa tradução, aios. O tutor, o paidagogos, o professor. Essa leitura atual de paidagogos não é como os nossos professores, né? Nesses dias, que quando você fala de um professor, você sempre vê uma figura, né, normalmente bondosa. Tem os né, chatinho, mas normalmente é uma figura bondosa, caridosa, que te ajuda. Mas na verdade essa figura do paidagogos, na cultura, era um escravo severo no mundo greco-romano. Esse escravo severo, ele era responsável por disciplinar a criança, que ainda era menor de idade, para conduzi-la ao seu mestre, ou seja, ao seu pai. A criança, enquanto ela era menor, mesmo sendo filha do dono, filho do dono da casa, ela não poderia usufruir dos bens da casa, porque ela era menor de idade. Então o paidagogos, o aios, ou o tutor, ele era um escravo que era colocado dentro de casa para ser severo com essa criança, para poder ensiná-la, para que quando ela atingisse a maioridade, a maturidade, ela pudesse então usufruir daquilo que também pertencia a ela, já que ela era filha do dono da casa. É a ideia que Paulo está construindo aqui, dizendo: a lei é esse paidagogos, a lei é esse tutor. Ela foi responsável por disciplinar o povo, enquanto o povo ainda era criança. A lei não era o mestre, Cristo é o nosso mestre. A lei é o nosso disciplinador, porque o poder da lei é justamente para expor a nossa pecaminosidade. E quando o nosso pecado é exposto, nós temos uma necessidade de ser conduzidos a Cristo. E quando é chegada a fé, essa era da lei terminou, é o que Paulo está dizendo. Paulo explica que a lei nunca teve o propósito de ser o meio pela salvação, porque ninguém nunca ia ter a capacidade de obedecer à lei. Em vez disso, ela teve uma função temporária. É toda a ideia aqui na carta aos Gálatas. É uma função temporária, preparatória. E ele vai ilustrar com essa metáfora então do paidagogos, dizendo: olha, ele foi um tutor, um aio, um guardião. É alguém que está nos encarcerando sob disciplina, uma criança, até que atingisse a maioridade ou a maturidade. Então, segundo Paulo, a função da lei é guardar e proteger. Antes da vinda de Cristo, a lei agia como esse guardião, mantendo o povo de Deus sob tutela, aprisionado. Ela estabelecia limites, protegendo a linhagem da promessa até o tempo certo. A lei, ela tem o papel de revelar o pecado. Então a lei, ela nunca funciona para nos libertar, mas a lei funciona como um espelho. Ela nos mostra o padrão da justiça de Deus. Preste atenção aqui, porque isso aqui vai mudar a sua mentalidade no seu relacionamento com Deus. A lei, ela funciona como um espelho. Ela nos mostra o padrão de Deus. E quando ela expõe o padrão de Deus, ela expõe a nossa incapacidade de alcançar por conta própria. Quanto mais da lei o povo conhecia, mais a sua pecaminosidade, eles tinham revelação. A função da lei é isso, é um espelho. Esse é o caráter de Deus, isso é o que Deus quer, esse é o padrão de vida que Deus quer de nós. Mas a lei, ela aponta a nossa incapacidade de alcançar por força própria. Ou seja, o papel não é apenas nos informar. O papel da lei não é apenas nos informar do caráter de Deus. O papel da lei é nos esmagar com o conhecimento dos nossos pecados. É nos ferir com a revelação da nossa transgressão.
Porque se o judaizante ele era autoconfiante nos rituais que ele obedecia, o que Paulo está trabalhando aqui nós precisamos ter a nossa autoconfiança destruída, esmagada. Pedro, mas isso nos leva ao desespero. É para isso mesmo. Pedro, quando eu olho a Bíblia e olho a minha vida, eu fico desesperado. Parabéns, você entendeu o papel da lei. Isso tem que nos levar ao desespero, para apontar uma necessidade de um Salvador. Então, o propósito da lei era nos levar a Cristo. O propósito da lei sempre é conduzir a Cristo, nos mostrar que nós estávamos condenados por nossos próprios esforços. E ela aponta então para uma única salvação, uma única solução. A nossa fé em Cristo Jesus. E o que Paulo está trabalhando aqui é que uma vez que Cristo veio, o tutor cumpriu o papel dele. E nós não estamos mais sobre a sua dura disciplina. Falando assim parece que a lei é má, né? Não, irmãos, a lei não é má, a lei é santa, a lei é boa. Contudo, o papel da lei foi temporário. Com a chegada de Cristo, o tutor terminou, o aio terminou, dando lugar para uma nova e maravilhosa realidade em Cristo Jesus. Fomos libertos da lei. Então agora em Cristo, a realidade ela é radicalmente diferente. É o que John Stott vai destacar. Então preste atenção. Todas as vezes que você pega o texto bíblico que você está lendo, a ideia de Deus não é você ler a Bíblia, porque tem gente que pensa assim, eu vou ler a Bíblia, eu vou cumprir toda a Bíblia e vou para o céu. E não só se avalia dessa forma, mas também avalia outras pessoas. O papel da lei não é você obedece toda a lei e por isso você alcança. Isso é obra da carne. O papel da lei é você olhar o padrão de vida de Cristo. E você olhar e falar assim, se não fosse a graça de Deus. É você olhar para o texto bíblico e você olhar para a miserável e falar assim, se não fosse a graça do Senhor Jesus. Se eu não tivesse declarado justo por Deus, porque em Cristo há uma nova realidade, e John Stott ele vai destacar, primeiro, somos filhos de Deus, como? Através da fé, nós somos revestidos de Cristo, nós estamos inseridos em Cristo Jesus, versículo 26 e 27, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. Então o batismo ele simboliza essa união do povo com o próprio Deus, isso confere um status, irmãos, de filhos adultos, herdeiros. Ser considerado por Paulo, aqui em Gálatas, que você é adulto, que é herdeiro, não é o seu desenvolvimento de maturidade espiritual, não. Ser considerado adulto e herdeiro é porque agora você crê em Jesus e isso lhe foi imputado como justiça. Fomos destinados para a adoção de filhos, que se concretizará com a glorificação do nosso corpo. Então isso já nos confere um status. Vocês agora são filhos adultos, herdeiros, não estão mais sob a tutoria da lei. Vocês não são mais escravos, não são mais menores de idade. Versículo 28, ele está dizendo, olha, todos são um, em Cristo Jesus, não há mais barreiras que dividem a humanidade. Se creu em Jesus pela fé, se confessou com a boca aquilo que está no coração, já passou da morte para a vida e não entra em condenação. Versículo 28, de sorte, não pode haver nenhum grego, nem judeu, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então não há mais distinção de raça. Judeu ou grego, não existe mais. Existe igreja. Não há mais status social. É escravo ou livre. Não faz diferença para Deus.
gênero, homem ou mulher, para Deus também isso não faz diferença. No que diz respeito ao nosso acesso à salvação, à nossa unidade do corpo de Cristo, não há mais distinção. Todos estamos unificados em Cristo Jesus. Versículo 29, ele vai dizer, olha, somos semente de Abraão, descendência espiritual. Por isso que nós estamos unidos em Cristo. Nós somos a própria semente prometida a Abraão. Próprio proto-evangelho de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, que se revelou em Abraão, que bendito seria todas as famílias da terra. Nós somos a descendência espiritual, todos aqueles que confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Versículo 29, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a lei. É o que está escrito ali? Não, é a promessa. Porque a promessa antecede a lei. Então nós não nos tornamos verdadeiros herdeiros por causa da lei, mas nós fomos tornados verdadeiros herdeiros por causa da promessa, independente da nossa linhagem física, da nossa linhagem natural. Eu quero olhar se eu tenho uma raiz judaica. Não importa. Você pode ser brasileiro, ter nascido lá em, não vou nem falar a cidade para não se chamar Zé, não importa. Se crê em Cristo, já passou dessa vida e já está em Cristo. Paulo ele vai aprofundar essa analogia. Aqui no capítulo 4, 1 ao 7, dizendo assim, olha, coloca para mim, por favor, 4, 1 ao 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que você já não é mais escravo, porém, filho. E sendo filho, também herdeiro de Deus. Então, antes de Cristo, a humanidade era como um filho menor, embora herdeiro, não desfrutava de nada, não diferia de nada de um escravo. Nós estávamos sob a tutoria da lei, mas na plenitude, é o que Paulo está dizendo, na plenitude, no tempo certo, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho para redimir-nos da escravidão. Então a lei, ela vai nos destinar à adoção de filho. A lei aponta o nosso pecado. Nós olhamos para a nossa incapacidade e nós clamamos por um libertador. E o libertador nos dá a destinação, o destino de sermos adotados como filhos, e essa adoção de filhos, ela se dará por completo na glorificação do nosso corpo, quando venceremos de uma vez por todas a morte, o pecado, o inferno, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, porque todas as coisas se passaram. A prova dessa adoção é que Deus enviou o Espírito dele sobre os nossos corações. Essa é a prova. E ele envia esse Espírito que nos permite dizer, Abba, Pai. O Espírito testifica que a palavra de Deus é a palavra do nosso Pai, mas o Espírito também testifica que Deus, Ele é um bom Pai. Essa expressão é uma expressão de intimidade. Paulo está falando assim, vocês não são escravos, vocês são filhos com intimidade. Tem acesso a Deus. Não é por obediência à lei. Porque senão ninguém teria acesso. Eu leio a Bíblia, e eu vejo a minha pecaminosidade, eu vejo o quão ruim eu sou, e eu me afasto de Deus, sendo que o propósito da lei é justamente esse: você não presta.
Nós somos imperfeitos, incapazes. E quando nós lemos as Escrituras, nós apontamos dizendo: Abba, Pai, eu preciso de um Salvador na minha vida, e o Espírito testifica no nosso coração, e Ele vai nos transformando de glória em glória, até que cheguemos à estatura perfeita, à varonilidade de Cristo formado em nós. Mas isso ainda não completou. Quando nós olhamos para as Escrituras e nós perdemos a força de prosseguir, porque nós percebemos a nossa pecaminosidade, o que é revelado no nosso coração é que a gente não entendeu o propósito da lei. A gente acha que a gente tem que obedecer tudo para ter qualidade de relação com Deus, sendo que a promessa de sermos abençoados antecedeu a própria lei. A nossa relação com Deus, ela independe da nossa obediência. João 14 diz que se você ama a Deus, você obedece a Deus. Você precisa obedecer ao Senhor. Você precisa obedecer os seus estatutos, os seus preceitos. Mas não é porque você obedece. É porque nós fomos abençoados em Cristo Jesus. Nas regiões celestiais. Toda a sorte de bênção, já que confiamos nele pela fé. Esse é o nosso papel. Então a igreja contemporânea, ela foca muito, e isso é um perigo, de substituir o poder do Espírito Santo, a eficiência do poder de Cristo, pelo esforço humano. Divisão social, divisão étnica, divisão financeira, divisões. Paulo está dizendo, somos um em Cristo Jesus. Esse capítulo, ele está aqui confrontando o que é chamado por alguns estudiosos de o galacionismo, ou estilo de vida dos Gálatas, ou como alguns autores descrevem, a doença dos Gálatas. É um erro crer que nós fomos, sim, salvos pela graça, mas nós somos mantidos pelo nosso esforço legalista. Não, o Senhor me salvou pela graça, mas se eu não fizer, eu perco aquilo que eu recebi de graça. Legalista. Obediência às obras da lei. Não, o Senhor realmente, Jesus é Filho de Deus e me salvou pela graça, mas se eu não fizer... Nós temos aqui alguns princípios que eu quero trabalhar nessa manhã. O perigo de nos aperfeiçoarmos na carne. Paulo disse isso aos Gálatas. Quem seduziu vocês? Vocês começaram no Espírito, estão querendo terminar na carne. Paulo está dizendo, vocês sabem que vocês foram justificados por aquilo que vocês creram, mas agora estão deixando falsos irmãos que se entremeteram no meio da igreja, dizer que vocês, se não forem obedientes, se não fizerem tudo que tem que fazer, Deus está dizendo que vocês não são mais parte da família, somos unidos em Cristo. E muitas comunidades modernas, contemporâneas, e muitas até pós-modernas, elas até começam com um fervor espiritual genuíno, irmãos. E eu nem falo isso aqui com orgulho, não. Nós somos uma igreja de 3 anos e 9 meses. Eu oro para que isso nunca aconteça conosco. Mas muitas comunidades começam com fervor genuíno, mas gradualmente elas se deslizam para a autoconfiança excessiva da sua metodologia. Quantas igrejas do Brasil não viajam para outros lugares para poder aprender metodologia de como fazer igreja? É o pragmatismo, Ctrl+C, Ctrl+V. Se deu certo lá, vai dar certo aqui, eu vou fazer igual. Pode até ter começado de forma genuína, mas se deslizaram rapidamente para essa autoconfiança excessiva na metodologia, programas, ritos externos. Eu preciso fazer, preciso obedecer à lei, eu preciso fazer dessa forma. Então eu, como pastor, eu devo alertar vocês aqui dessa igreja. O crescimento espiritual, ele não vem de regras humanas. Você precisa multiplicar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa, para demonstrar a sua espiritualidade, você precisa fazer.
falsos irmãos, segundo Paulo, pregando um outro evangelho que é maldito, simplesmente para poder tirar a nossa liberdade em Cristo Jesus, que foi conquistada por Ele na cruz. Então não são regras humanas, regras da carne que nos tornam espiritualmente maduros. Não, na verdade, a nossa dependência contínua do Espírito Santo tenta nos levar e tende a nos levar a essa maturidade, mas não é pelos nossos méritos. Nossa, esse mês agora eu consegui ler toda a Bíblia. Parabéns, mas isso não vai fazer com que o seu relacionamento com Deus mude, ou você seja mais abençoado ou menos abençoado. Não é sobre isso. Você tem que fazer, mas se não fizer, você não perde a filiação. Estamos ligados em Cristo. Então, tentar atingir a maturidade cristã por esses métodos, pelo nosso próprio mérito, pelo nosso esforço, Paulo está dizendo aos Gálatas aqui, isso é insensatez. Anula a liberdade recebida que nós recebemos no início da jornada cristã, se é que você recebeu isso na jornada cristã. Se é que você já não cresceu no ambiente judaizante. Mas Paulo, aos Gálatas, ele poderia falar, porque foi Paulo que começou a igreja lá. Não foi isso que vocês receberam. Não foi isso que eu preguei quando eu estava aí com vocês. Isso é insensatez. Anula a liberdade que vocês receberam no início da jornada cristã. Nós precisamos, como igreja brasileira, entender que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ele é fiel. A gente podia começar a colocar no para-choque dos nossos carros assim, ó, Deus é fiel, eu não sou. Só tem a primeira parte. Deus é fiel, mas eu não sou. Deus é fiel. A gente não é. Segundo, além do aperfeiçoamento na carne, nós precisamos também ler, põe para mim por favor, capítulo 3, versículo 1. Muitos estão perdendo a centralidade do evangelho. Olha o que ele está dizendo, olha, Gálatas, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Ante cujos olhos foi de Cristo exposto como crucificado. A centralidade do evangelho é Cristo e este crucificado. Paulo está questionando aqui, olha, quem enfeitiçou vocês? Ó Gálatas, a vocês tirarem os olhos da cruz. Quem enganou vocês? Cristianismo supõe cruz. E hoje a igreja, ela é frequentemente seduzida por esses outros evangelhos. O evangelho do entretenimento. Vou fazer um espetáculo aqui porque eu preciso atrair gente. O problema é que como você atrai, você precisa manter. Irmãos, eu acho que vocês já perceberam, eu gosto de preto, né? Praticamente eu venho só de, né? Você já sabe, né? Então quando eu falo aqui de parede preta, de luz, quando eu falo aqui de fumaça, aqueles troços todos aqui, eu sei que nada disso é pecado. O problema é quando nós, enquanto igreja, nós descredibilizamos a vida e vocação da igreja, a natureza, vida e vocação da igreja, de atrair as pessoas por entretenimento. E eu tiro os olhos da cruz de Cristo e Ele crucificado. A Bíblia, Paulo está falando que isso é um outro evangelho. Não o evangelho de Cristo. É o entretenimento, eu tenho que entreter as pessoas, eu preciso produzir dopamina na cabeça das pessoas, eu preciso dar algo que elas precisam voltar, que não seja a palavra. Outro evangelho. Evangelho da prosperidade. Vem que Cristo quer te abençoar. Vem que Cristo quer mudar a sua vida financeira. Vem que Cristo quer te dar dinheiro. Dá o seu Isaac que Ele vai te dar muito mais. Teologia da prosperidade é um outro evangelho, não evangelho. Cristo não é obrigado a te dar nada.
inclusive dinheiro. E mesmo assim, Ele é tão bondoso que Ele nos dá muito mais do que precisamos. Amém? Ele tem nos dado muito mais do que precisamos. Ele tem nos dado força para trabalhar, Ele tem nos dado inteligência para poder resolver situações, Ele tem nos amparado, a misericórdia dEle tem de fato se revelado e se transbordado nos nossos dias. Esse evangelho, ele não é da prosperidade, esse evangelho é da miséria, porque quando você compara Cristo com o dinheiro, quem é mamon perto de Cristo? Evangelho da autoajuda, o seu chamado, seu ministério, seu propósito, seu, e Cristo ele se torna um meio pelo qual eu vou resolver os meus problemas. O que são pregados nas plataformas hoje em dia são filósofos. São frases de autoajuda. E muitos desenvolvem comentário em cima de frases de autoajuda, tornando canônico aquilo que é dito pelo homem, tornando padrão ou colocando em pé de igualdade com a Bíblia aquilo que homens falam. Essas frases me irritam muito. Muito. É uma frase que quando me fala, me dá vontade assim, em nome de Jesus, me perdoe Jesus, mas de torcer o pescoço da pessoa. Se você já falou, fica a dica. Quem não é visto não é lembrado. Que se dane. Eu preciso ser visto é por Cristo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e Cristo que está no secreto, Ele te recompensará. A gente precisa parar de tornar canônico aquilo que não é Bíblia. É o autoajuda. Você é o... você é tão bom. Você precisa ser a sua melhor versão. A sua melhor versão ainda é muito ruim. Nosso padrão é Cristo. Por isso que nós devemos olhar para Ele, Cristo e este crucificado. E não para por aí, porque Ele diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada um a sua cruz e me siga. Então, se tem uma coisa que tem todos os dias para você no Evangelho, é cruz. Se tem algo que existe até nos dias de hoje, para todo aquele que nasceu de novo, é cruz. Cristo e este crucificado. Falsos evangelhos que ignoram o valor substitutivo do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, irmãos. A pregação da palavra, ela deve focar no Cristo e este crucificado como uma única fonte de poder e vida. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não os nossos méritos. Nada do que nós fazemos pode adicionar uma obra que foi acabada na cruz. O que a gente pode adicionar? O que a gente pode adicionar se Ele na cruz Ele disse, está consumado? Terceiro, a lei como guia para Salvador, não para caminho. E aqui eu quero voltar. Ainda há essa confusão do papel sobre a Bíblia nas nossas vidas. Não adianta você ler como um código de conduta. Se eu obedecer tudo, eu ganho o céu. Não é assim que funciona a Bíblia. A Bíblia, sendo a lei de Deus, ela revela a nossa pecaminosidade para que nós possamos continuar dizendo, Cristo Jesus é o Senhor. Nós depositamos a nossa esperança em Ti, Jesus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do poder do nome do Senhor. A igreja deve entender que a lei, ela funcionava como um pedagogo, um aios, ou seja, funcionava para diagnosticar o pecado. É uma radiografia, mas não é o bisturi que arranca o pecado de nós. E isso vai fazer com que nós sejamos empurrados, desesperados ao pé de Jesus. Quanto mais você se aproxima da luz, mais imperfeição você vê na sua vida. Quanto mais de joelho
de joelhos nós estamos na presença do Senhor, mais imperfeições a gente vê. Então o papel da Bíblia, o papel do Espírito Santo na nossa vida, não é fazer você desistir porque você é ruim. Não. O papel da palavra do Senhor nas nossas vidas é apontar que Cristo é o suficiente, porque a gente nunca foi. Ele é o suficiente. A lei, então, nos ensina, Paulo está nos ensinando que a lei, como um meio de salvação, é para manter as pessoas, na verdade, numa prisão. Uma prisão espiritual, viver com medo. Se eu não fizer, Deus vai me amaldiçoar. Esse não é o papel da lei, esse não é o papel da palavra do Senhor. Então nós como igreja, a gente precisa saber o seguinte, olha, a lei, ela guia para o Salvador, mas ela não é o caminho. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Existem muitas pessoas que leem a Bíblia de cabo a rabo, como diz. Conhece a Bíblia toda, mas não conhece o Cristo das Escrituras. Os judaizantes conheciam a lei. O problema não era conhecer a lei. O problema era não se relacionar com o Cristo das Escrituras. E ainda hoje a gente tem essa confusão. Nós precisamos entender então que a lei funcionou como um pedagogo. A Bíblia é como se fosse um espelho. Nós olhamos e nós vemos a nossa pecaminosidade. Então nós clamamos por um Salvador. A gente olha para o padrão de Jesus no Novo Testamento. A gente lê Mateus, Marcos, Lucas, João. A gente fala... A vontade de falar assim, ai de mim que sou pecador. Isaías, você estava certo. Você estava certo, Isaías. Eu tenho impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas a diferença de Isaías é, quando ele diz, mas os meus olhos viram o rei. Paulo no caminho de Damasco, os olhos de Paulo viram o rei. Foram despertados por Cristo, acreditam em Jesus pela fé, e isso foi imputado por justiça. E ele vai trabalhar no final aqui do capítulo 3, dessa identidade de filho que nós recebemos. Irmãos, isso é de fato um dos textos mais revolucionários da época, porque trabalha com algumas tensões da época, mas também modernas. Em Cristo não existe mais barreira de raça. Não existe mais classe social, gênero, isso tudo perde a força. Porque Paulo está falando que tudo isso é uma divisória para a salvação diante de Deus. Nós não podemos viver a nossa vida tentando separar aqueles que estão unidos em Cristo Jesus. Eu já vou antecipar, esse ano é ano de eleição. Não me venha com gracinha aqui nessa igreja não. Futuramente eu vou postar um vídeo aí da nossa posição política. Mas não me venha com gracinha que é nessa igreja. Ah, o fulano votou em tal. Ah, então ele não é mais irmão. Ah, o fulano votou em tal. Então ele não é mais irmão. Quem é você para poder separar aqueles que estão unidos em Cristo Jesus? A sua opinião é a sua opinião. Porque daqui a pouquinho já vem as tretas por aí. Como eu não sou um cara da internet, eu estou... né? Eu não estou nessas tretas da internet, mas eu estou falando para vocês aqui que são minha responsabilidade. Pare de tentar dividir aqueles que Cristo reconciliou. Então não tem barreira de raça, de opinião, de classe social, de gênero. Quem é mais importante para Deus, homem ou mulher? Para alcançar a salvação e estar unidos em Cristo? Ninguém. É todo mundo igual. Então nós, enquanto igreja, a gente não pode tolerar preconceitos. Em Cristo não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, há mulher. Todos nós, cristãos, nós fomos revestidos em Cristo Jesus e somos um só. Todos têm a mesma dignidade diante do Pai, porque a nossa dignidade não é pelo nosso mérito, é por aquilo que Cristo fez. Então não tem como eu olhar para o meu irmão e falar com ele assim, esse cara não é digno, é porque na verdade você também não é, então vocês são igual até nisso. Aí os dois indignos olham para Cristo e se tornam dignos diante de Deus.
Essa é a nossa mentalidade. Paulo ele vai nos advertir a vivermos como filhos adultos. E viver como um filho adulto é desfrutar da liberdade que nós temos de acesso direto a Deus. E não viver a nossa vida como uma desgraça de vida, pautado na nossa desobediência à lei, achando que isso está invalidando o nosso acesso ao Pai. Essa semana eu pequei, então não vou nem orar. Aqui não acontece isso não, graças a Deus. Mas é aquela pessoa que peca e acha que perde o acesso a Cristo. Sendo que quando a gente peca, o lugar que a gente deveria estar é aos pés de Jesus, clamando a graça dele sobre as nossas vidas, nos arrependendo dos nossos pecados. A gente peca e corre de Jesus. Sabe por que você faz isso? Porque você acha que é pelo seu mérito. Isso está implícito. Mas quando nós temos a revelação de que fomos nos tornados, feitos filhos adultos, ou seja, fomos libertos da tutoria da lei, nós temos livre acesso a Deus. A dispensação agora é da graça. Nós estamos aqui na ordem de Melquisedeque, todos têm acesso ao Pai. Você não precisa de um mediador humano. Você não precisa de alguém que te dê acesso a Deus que não for Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, que está à direita de Deus. Todos os rituais, tudo aquilo que nós fazemos, a nossa metodologia, tudo isso é obsoleto para ser aceito. E é aqui que está o problema. O problema não é em fazer, o problema é você querer ser aceito por aquilo que você faz. Isso revela muito das nossas carências emocionais. Não é assim que funciona com Deus. E ele também vai dizer sobre a fé. Eu não gosto muito dessa terminologia não, mas alguns teólogos vão falar que a fé é a mão que recebe a bênção. Então a verdadeira espiritualidade, ela não é herdada pela religião. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente não é neto de Deus. Não é assim que funciona. Os nossos filhos são alvo da nossa evangelização para que eles sejam libertos, despertados por Cristo. Então a verdadeira espiritualidade, ela não é herdada pela religiosidade tradicional, mas ela é apropriada pessoalmente pela fé em Cristo Jesus. Porque nós cremos, isso foi imputado por justiça. Assim como Abraão, que foi justificado porque ele creu na promessa. Nós, enquanto cristãos, nós devemos, irmãos, descansar na promessa de Deus, porque a promessa antecede a lei. Descansar na promessa de Deus é um presente para quem crê, porque você vai deixar de ter uma vida pesada. E sempre vem o convite de Jesus: vocês que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. A carga dele é leve porque ele carrega a maior parte. Ele não nos dá um fardo que nós não possamos suportar. Então esse capítulo ele nos leva como igreja a fazer um autoexame. E eu quero encerrar aqui nessa manhã esse autoexame. Uma pergunta retórica. Será que você está confiando naquilo que Deus fez por você? Será que nós estamos confiando no que fazemos para Deus? Ou será que nós estamos depositando a nossa esperança naquilo que Deus fez por nós? Porque se a gente ainda está confiando naquilo que a gente faz para Deus, para poder ser aceito, se a gente está confiando naquilo que a gente faz para Deus, para poder ser abençoado, Paulo vai dizer no livro de Gálatas: esses decaíram da graça de Deus. E já não há mais o que fazer. Mas eu oro aqui por homens e mulheres que confiam na graça de Deus. Homens e mulheres que sabem que nossos méritos, que a nossa justiça, ela é impossível para alcançar o Senhor. Amém?
Uma das melhores formas de fazer isso é participando da nossa mesa. Queria chamar o pessoal da música. Por muitos anos e anos e anos e décadas, quando nós líamos o que Paulo disse para a igreja de Corinto, falando assim, olha, você precisa discernir o corpo para poder participar da ceia. O que a gente pensava? Deixa eu avaliar se eu tenho pecado para ver se eu posso participar da ceia. E fazia um, como é que chama aquele negócio que tem no final do ano? Retrospectiva, né? Fazia uma retrospectiva do mês. E a mentalidade é assim, pequei, não vou poder participar. Aí a gente tinha algumas saídas. Eu fazia isso, não sei vocês. Quando eu tinha pecado e que o irmão estava passando com a ceia, aí era a hora de fingir que estava dormindo, né? Era a hora de ir no banheiro. Vocês nunca? Então eu acho que eu era terrível. Então. Era a hora de ir no banheiro, né? Era a hora de alguma forma, né? Porque você não pode tomar ceia, que você está em pecado. Né? Mas o que Paulo está falando aos Coríntios não é isso. Porque se nós nos analisarmos para olhar se a gente é digno de participar da mesa do Cordeiro, ninguém é. Mas quando nós sabemos que fomos declarados justos de forma legal por Deus em Cristo Jesus, aí a nossa dignidade não está pautada naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Cristo fez. Aí a gente tem acesso com confiança à presença de Deus, sabendo que a mesa é para aqueles que o Senhor convida. Essa é a mesa do Senhor. Então imagina quantas vezes, de forma legalista, nós deixamos de participar de um momento espiritual, porque a gente estava pautando a nossa confiança na nossa metodologia. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que nos libertou do império das trevas. Graças a Deus por Cristo Jesus, nós podemos participar dessa mesa nessa manhã, com confiança, sabendo que de fato nós somos sim pecadores, pobres, cegos, miseráveis, mas em Cristo Jesus nós somos justificados por Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. Amém? Fique de pé nessa manhã.